Aristóteles. Bom, esse nome a gente já conhece bem, não é? Mas além do filósofo, existe um Aristóteles que basicamente fundou a ciência política. A pergunta é, como? Nesta análise, a gente vai investigar qual foi a fórmula única que forjou essa mente tão extraordinária. Mas, antes de mergulhar na obra, a gente precisa entender a pessoa, porque Aristóteles não era só um cérebro funcionando. Segundo os relatos da época, ele era um homem de um caráter nobre que realmente vivia os ideais que ensinava. E isso é parte fundamental da história. Então, a grande pergunta é esta: como ele chegou lá? Não foi sorte nem apenas genialidade pura, sabe? Foi uma combinação muito específica de fatores. Uma receita quase secreta que permitiu a ele ver o mundo da política como ninguém nunca tinha visto antes. Para a gente se situar, vamos passar rapidinho pela jornada dele. Ele nasceu em Estagira, foi para Atenas estudar com ninguém menos que Platão. Depois se tornou professor de um jovem que viria a ser Alexandre o Grande e, finalmente, fundou sua própria escola, o Liceu. Uma vida bem no centro do mundo grego. Ok, vamos começar a desvendar essa fórmula. O primeiro pilar que sustenta essa genialidade política de Aristóteles veio de um lugar que talvez pouca gente imaginaria: o Laboratório de Ciências Naturais. O pai dele, Nicômaco, era médico da corte da Macedônia, e essa informação é chave. Significa que desde criança, Aristóteles foi treinado para observar, para dissecar, para analisar o mundo natural. Ele não aprendeu a ser um cientista, ele cresceu sendo um. E aqui está o pulo do gato. Ele pegou esse método todo e aplicou à política. Em vez de teorizar no vazio, ele fez o que um biólogo faria. Primeiro, observação detalhada. Depois, um exame analítico, paciente. E só no fim, com base em fatos, ele tirava as conclusões. Isso foi uma verdadeira revolução no pensamento. Mas o método científico era só metade da receita. O segundo pilar tem a ver com onde ele estava e, mais importante, quem ele era em Atenas. E isso muda tudo. Aristóteles viveu no epicentro da democracia ateniense, mas ele nunca foi um cidadão de lá. Ele era um meteco, que é como se fosse um estrangeiro residente. Em outras palavras, ele estava perto o suficiente para ver tudo, mas legalmente distante para não poder participar. E essa condição de meteco tinha uma consequência direta e muito poderosa. Sem direito a voto, sem poder ocupar cargos públicos, ele estava legalmente impedido de entrar na arena política. Enquanto todos eram atores no palco, a lei o colocou na melhor cadeira da plateia. Pensa na diferença que isso fazia. De um lado, cidadãos como o mestre dele, Platão, que estavam totalmente envolvidos nas paixões e nas disputas do poder. Do outro, estava Aristóteles. Sua condição de estrangeiro deu a ele algo que nenhum cidadão poderia ter: uma distância objetiva, um olhar desinteressado, perfeito para análise científica. E é aqui que os dois pilares se encontram. Como a mente de um cientista e o olhar de um estrangeiro se fundiram, a resposta está no grande projeto da vida dele: a sua escola em Atenas, o Liceu. O que ele fez no Liceu foi monumental. Primeiro, a base. Ele coletou e analisou 158 constituições de cidades-estado. Era a maior base de dados políticos do mundo antigo. Com essa fundação empírica, ele construiu sua obra-prima, a política. E tudo com um princípio norteador: política e moral não se separam porque o objetivo de um bom governo é um só: a felicidade das pessoas. Isso nos leva ao legado dele. Porque essa forma de pensar a política, nascida há mais de 2 milênios, continua tão incrivelmente relevante e poderosa até hoje. A resposta é a própria fórmula que a gente investigou. Junte um método rigoroso de um cientista com a perspectiva única de um estrangeiro. O resultado não é só mais uma teoria política, é uma forma inteiramente nova de enxergar a sociedade. É por isso que ainda o estudamos. E isso nos deixa com uma pergunta final, que vai muito além de Aristóteles e chega até os nossos dias. Será que para entender realmente uma cultura, uma empresa ou uma sociedade, é preciso manter uma certa distância? Ser um tipo de estrangeiro? É uma ideia para se refletir.